azul e vermelha é essa. Deixa eu trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem? Opa, bom dia, bom dia. Bom dia, Opa. Daphne. Não, escapou aqui. Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Tudo certo, estamos aqui, estamos apurando desde ontem uma apuração intensa sobre o caso lá em Paraisópolis. Pois é sobre isso mesmo que eu queria, nesse ponto que eu queria começar, né, Joaquim? A gente tem novas informações sobre a questão do cinegrafista, né? Ele praticamente entregou o Tarcísio, né? Diz que filmou a segurança do candidato disparando tiros nessa farsa que eles montaram. Queria que você falasse, você foi a Paraisópolis, o que você conseguiu apurar, o que você já pode trazer para a gente? Nós vamos fazer um vídeo hoje, tem muita novidade. Eu entrevistei os parentes do Felipe, que foi assassinado lá em Paraisópolis. Hoje eu posso dizer, Davi, não tenho dúvida nenhuma de que foi uma farsa. E tem ligação com o submundo da ABIN, ou nem submundo o aparelho em que se transformou a ABIN depois da eleição do Bolsonaro. A chamada ABIN paralela, que o Gustavo Bebiano combatia, e isso até gerou a queda dele do governo, que foi montada, essa ABIN paralela, pelo Carlos Bolsonaro. Então, o que nós temos hoje de novidade é o depoimento, né, que está na Folha. A nossa apuração vai trazer outros elementos, vai trazer o depoimento da família, vai trazer... Nós vamos mostrar a farsa. Nós vamos mostrar que o Felipe, que foi assassinado, não estava armado. E as imagens, essas são as imagens que o Tarcísio tentou apagar, ou a campanha do Tarcísio quis apagar, mandou apagar. Mas eu tenho essas imagens. Então, nós vamos mostrar num vídeo que nós estamos preparando. Eu estou desde muito cedo trabalhando nisso, madrugada, na verdade. Trabalhamos até ontem, já na apuração lá em Paraisópolis. É uma grande farsa. Foi uma tentativa de manipular a opinião pública e fraudar a eleição. Então, o que a gente pode dizer? A própria polícia trocou o delegado, a Polícia Civil, porque o outro delegado estava indo na linha da versão oficial. Agora tem um outro delegado que assumiu, a Polícia Civil, e está investigando justamente essa conexão com a ABIN. E o importante hoje, que essa é a novidade, é o cinegrafista que corajosamente revelou, contou detalhes sobre como ele foi pressionado para apagar as imagens. Então, isso é bastante importante, tá? Então, você tem é um cinegrafista experiente já, né? Achei interessante, ele tem 49 anos, 30 de profissão, o Marcos Andrade. E desmonta a própria versão inicial do Tarcísio. Quando o Tarcísio disse, no calor, ali na tensão, pode ser que alguém tenha pedido para ele apagar a imagem que é para preservar as pessoas. Isso foi o que disse o Tarcísio. Só que não foi nada da tensão. Eles tiraram o cinegrafista de lá. E o Andrade está contando isso. Ele estava fazendo todas as imagens, aí eles saíram e chamaram, vem. E ele achou que eles iam sair daquele momento, mas parariam, retornariam para terminar o trabalho. Aí levaram ele para o escritório, um escritório de campanha do Tarcísio, que ele até disse que é um escritório muito discreto, nem ele sabia que era esse escritório. E aí, quando todos desceram lá, ele é funcionário do Jovem Pan, ele tinha que ir para a Jovem Pan, jornalismo é assim, concebível, ele tava, levar para a campanha para quê? Aí falou, olha, mandando ele subir no segundo andar, como ele estava sem a câmera naquele momento, ele pegou o celular e começou a gravar, teve uma presença de espírito muito grande. E aí, esse agente da ABIN, que estava oculto, a Polícia Civil tem uma determinação do delegado que assumiu o caso, querendo saber quem é o responsável pela segurança. Que esse agente da ABIN, que é o responsável pela segurança, então, agora se sabe, chama Fabrício Cardoso de Paiva, tá? Que é formado pela AMAN, mais ou menos, Exército, mais ou menos na mesma época do Bolsonaro. Um ano de diferença. A diferença, uma é de uma turma, a outra é de outra turma, com um ano de diferença. Mas conviveram ali na AMAN. E este
Então, o Fabrício Cardoso de Paiva é que chegou para o Marcos Andrade e deu a ordem para ele: você tem que apagar isso, você filmou, você tem que apagar isso. E eu consegui a imagem, porque ele fala aqui que quando ele conta naquele áudio que vazou, falou, não, ele falou, você filmou tal coisa? Ele falou, não, quando eu estava filmando, você me barrou. E aí eu mostro a imagem do cara barrando ele, realmente, é o cara da ABIN. Vou mostrar isso. Ele olha e manda o cara sair, entendeu? Que é quando o tiro tinha sido dado, o medo deles é mostrar como foi a ação. E aí, imediatamente tem um policial, eu não vou adiantar todos os elementos do vídeo, que isso nós vamos mostrar. Imediatamente, ele diz, tem ali a voz de um policial correndo, falando, vou ver se ele tem arma na cintura. Ele não tinha arma na cintura, ele estava desarmado e já estava caído no chão. Então, nós temos todas essas imagens. É uma farsa. Agora, precisa saber o alcance disso. Isto é, quais são os outros envolvidos. Evidente que tem, até vamos fazer mais de um vídeo, são personagens que estavam lá em Juiz de Fora também em 2018, que foram para a BIM. Não o caso do Fabrício, mas os outros que foram para a BIM. Então, toda essa turma está envolvida. É o submundo do bolsonarismo. Esse caso, como eu disse, logo que ocorreu, falei, se houver uma investigação, poderá se descobrir todas, eu diria, todo o submundo, inclusive desde Juiz de Fora. Então, eu sinto agora como repórter, pressinto que a verdade está se aproximando. Entendeu? Sabe aquela coisa que você vai encontrando elementos, vai encontrando personagens e a história vai fechando. E você começa a perceber que está muito próximo de fazer grandes descobertas. Eu digo à sociedade brasileira, eu como repórter trabalho nisso há muito tempo e já disse que vou fazer isso a minha vida toda, quando tiver fôlego de vida, para mostrar exatamente o que ocorreu lá em Juiz de Fora. Porque eu disse desde o início, a narrativa oficial não é correta. Nesse sentido, ela é fake. Fomos censurados por isso, mas vamos continuar. Eu continuei investigando e tem outros elementos. É sobre isso que eu queria te perguntar. Como é que você vê o papel da mídia corporativa agora nesse caso, Joaquim? Porque a polícia, a gente tem medo. Eu até falei para o Léo, chama o ladrão, mas pelo que você me falou, a polícia está querendo apurar, né? Como é que você vê o papel da mídia, da grande mídia, chamada grande mídia nesse caso? Deixa eu só concluir que, se você tiver, o que eu falo para você é o seguinte, que o caso de Juiz de Fora, os elementos são os mesmos, só que a investigação é necessária. E eu, pessoalmente, nunca dependi da grande mídia, nem da mídia corporativa. Eu trabalhei lá muito tempo, sei como trabalham, e o que eu posso dizer neste caso é que um jornalista da Folha de São Paulo, chamado Arthur Rodrigues, está fazendo o trabalho correto. Tá? Ele divulgou o áudio, claro que o cinegrafista liberou o áudio para ele, mérito dele, divulgou o áudio, e é muito importante. Eu sempre critico aqui a velha imprensa, a mídia corporativa, mas quando fazem o trabalho, que é o trabalho que todo jornalista deve fazer, a gente tem que destacar. Então, está fazendo um bom trabalho, e hoje, então, o cinegrafista deu o depoimento para ele. É um depoimento, uma entrevista, mas é um depoimento, contando exatamente como foi. Então, quando eu falo o seguinte, o que eu digo em relação ao Juiz de Fora? Foi feito um trabalho porco, isso é claro, já disse isso 200 vezes, compraram a narrativa. E eu espero que agora, nesse caso de Paraisópolis, façam jornalismo para valer. Quer dizer, ninguém pode ter medo da verdade e tem que mostrar a essência do bolsonarismo. Então, quando eu digo, mas eu, pessoalmente, nunca esperei pela mídia corporativa. Isso desde que percebi que tinha um espaço muito grande de independência na mídia que estava surgindo, né, que é a mídia independente no Brasil, percebi que havia esse espaço, falei, bom, vamos trabalhar, vamos apurar. E fiz várias histórias e vou continuar fazendo. E essas, agora são duas histórias, a de Juiz de Fora e de Paraisópolis. Precisam ser esclarecidas. E no que depender de mim, vamos esclarecer, vamos correr atrás. Elementos que a gente tiver, a gente vai apurar. Não quero ter a pretensão de dizer, a gente não tem os instrumentos que a polícia tem. Por exemplo, nesse caso, só para dar mais uma informação,
A polícia mandou quebrar o sigilo do celular que foi encontrado com o Felipe, que foi morto lá em Paraisópolis. Esse é um caminho fantástico, a gente não tem. Mas saber com quem ele conversou, com quem ele vinha conversando. Esses instrumentos, a gente não quebra sigilo e nem é o nosso papel, jamais faríamos isso. Não é o nosso papel, isso é um papel do Estado. Quando tem que investigar. E é o que está fazendo, eu espero que ali saia mais informação. E é claro que o trabalho da mídia pode pressionar as autoridades, e isso é que é importante. No caso de Juiz de Fora, não pressionou nada, foi só comprando, que é a mesma coisa que já vinha fazendo a Lava Jato. São casos diferentes, mas eles só compravam. Isso, é oficial, legal, vou publicar. Contestava, falava, isso é fake news, isso é coisa da blogosfera, isso é coisa da blogosfera, que éramos nós, né? Então, né? O Lava Jato é perfeito, é herói, aí faz filme, dá-lhe filme na Netflix, livro, biografia lá do filho da Miriam Leitão, Vladimir Neto, vamos fazer biografia, vamos promover o cara herói, tudo comprando a versão que saía. E o jornalismo tem que ser o olho crítico da sociedade, para o bem da sociedade, porque isso faz com que os próprios governantes as autoridades ajam corretamente. Então, respondendo à sua pergunta, eu espero que faça o jornalismo, e o papel dela nesse momento, você tem que separar. Por exemplo, no caso da Jovem Pan, está muito claro que a Jovem Pan tem uma relação que é quase que uma sociedade com o bolsonarismo e com o Tarcísio, uma aliança. E agora, o cinegrafista, até ele fala que vai se desligar da Jovem Pan, porque até agora ele não foi desligado. É claro que ele pode ficar sem ambiente, mas depois de fazer essa declaração, depois de tornar isso público, fica mais difícil para a Jovem Pan mandar ele embora, fica bem mais difícil. Mas o que mostra o episódio, então veja bem, Jovem Pan é mídia corporativa, tá? É essa velha imprensa. E tem esse papel já de porta-voz do bolsonarismo. Agora, você tem outros veículos que estão hoje, já não apoiam o Bolsonaro, claramente. Tá? Estão fazendo jornalismo. A Folha, neste caso, desse jornalista, está fazendo correto. O Estadão já disse em editorial que rejeita o Bolsonaro, portanto, apoia o Lula, né? Não declarou apoio ao Lula, mas disse que o Bolsonaro não pode ter um segundo mandato. Então, são, vamos dizer assim, fatos importantes, mostram uma divisão da elite, mas o que me cumpre sempre falar como repórter é ver se aquela informação é confiável ou não, se aquilo é um bom trabalho ou não. A Folha sempre teve um ou outro jornalista que faz o trabalho correto, e com isso ela acaba até vendendo essa imagem de pluralidade, a imagem de que faz jornalismo para valer, mas nós sabemos que não é assim. Daqui a pouco ela vai lá, ou na maior parte das vezes, ela vai lá e publica algo que acaba favorecendo o próprio bolsonarismo, porque ela já fez isso outras vezes. Mas o nosso trabalho é cuidar da gente. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente faz a crítica, quer dizer, eu te olho lá, porque também é o nosso papel, a imprensa deve ser criticada, ao mesmo tempo que faz a crítica, vamos fazer o nosso trabalho, vamos correr atrás das informações, vamos dar informações exclusivas e fazer esse trabalho que é o trabalho mais importante do jornalismo, que é contar bem uma história. Não nos pertence, é que eu sempre falo, o trem da história, ele não nos pertence, mas nós temos um papel. É permitido que a gente viaje no trem. A sociedade deixe que a gente entre no trem e acompanhe essa viagem fantástica da sociedade, e a gente possa narrar e contar tudo aquilo que a gente vê ao longo desta viagem. Tem gente que age com desonestidade, tem empresa que age com desonestidade. O nosso papel é mostrar exatamente a viagem como ela é. Então, este caso de Paraisópolis eu acho muito importante, estou me dedicando, vou continuar me dedicando, sei que haverá muita novidade no vídeo que eu estou fazendo, e Juiz de Fora é outro caso que eu nunca deixei de apurar. E a gente também vai ter novidade, e também todos os outros casos, porque esse é o nosso papel. Muito bom, Joaquim. E a gente tem essa questão do tempo, né? Claro que a gente tem uma eleição aí no domingo, e a gente gostaria que todo mundo tomasse conhecimento que tudo isso foi uma farsa antes da eleição, para que o Tarcísio não consiga ganhar. Acho que já deve, de alguma forma, ter
manchado ali a candidatura do Tarcísio, mas mesmo assim, né, caso tudo que tem que vir à tona não venha até domingo, eu acho importante, até porque isso é um crime, e não só um crime eleitoral, existe um crime, uma pessoa foi morta, né? Eu até falei mais cedo aqui, o André sempre costuma falar, e eu acabei aproveitando da fala dele, falei que é a tal do corpo descartável. A gente tem que apurar, porque uma pessoa foi morta nessa situação, e é muito grave isso. Mas a gente está vendo, né, Joaquim, o desespero da campanha do Bolsonaro. Eu queria entrar por esse lado. Deixa eu só agradecer aqui alguns superchats, e aí eu já passo para você. Vamos lá. Tem muita gente acompanhando a gente aqui, então vou pedir para vocês deixarem o like e compartilhar essa live. O Ismael Costa, Joaquim, isso tem que ir para o ar antes do dia 30. Nilson Barros Abreu, Daphne, faça, por favor, um corte dessa fala do Joaquim de Carvalho, pois fica ótimo para uma divulgação maciça mais rápida. Obrigada. Tatiana Lobato, Joaquim, dá para falar um pouco do homem assassinato? A Maiara Silva, Bolsonaro cumpriu a promessa de facilitar as armas e vocês não fazem ideia do poder que o campo armamentista... Lula tem mais a perder ao ser contra as armas, diz a Maiara. Eu acho que não, mas, enfim, a opinião da Maiara aqui eu agradeço demais. Não sei se você ainda poderia falar um pouco da pessoa que foi assassinada. Desculpa, qual é a pergunta? Falar o quê? Sobre a pessoa assassinada, é isso? É o Felipe, né? O Felipe, exatamente. Bom, eu conversei com parentes dele, vai ter isso no vídeo que a gente está fazendo. Tá? Ele era uma pessoa, 27 anos, ele era casado, tinha 3 filhos. O filho menor tem 2 anos de idade. Então, era uma pessoa que teve passagem pela polícia, efetivamente teve. Passou pela FEBEM, antiga FEBEM, né? Fundação Casa agora. Então, ele passou por lá. Ele teve outro caso, que é um caso ligado a tráfico, e a própria família diz que ele fazia a coisa errada, tá? Então, ele tinha envolvimento com o crime. Não interessa nada disso, no sentido, na medida em que você está falando de uma pessoa desarmada que foi executada e foi usada numa peça de propaganda para dizer, olha, nós revidamos um tiro e revidamos um tiroteio e matamos uma pessoa porque queriam, essa foi a versão inicial, porque queriam intimidar, ameaçar ou fazer um atentado contra o Fabrício. Isso é mentira. Isso é mentira. O próprio inquérito, tem lá uma parte do inquérito, eu vi o inquérito tem 170 páginas. Tá? O próprio inquérito diz que foi feito no mesmo dia, à tarde, um agente da Polícia Civil e um investigador foram para Paraisópolis, e aí fizeram um relato do que tinha acontecido. E o que eles dizem é que foi a equipe de segurança do Tarcísio que atirou nas pessoas que estavam lá. Houve, de fato, um tiroteio. Tá? E houve, de fato, atiraram contra as pessoas. Você tem imagem, eu vi isso, as imagens do vídeo da Casas Bahia, que mostra as motos fechando a rua, naquela ocasião, que eram de pessoas do crime, pessoas que estavam lá, supostamente do crime. Né? Só que o que dizem os policiais que foram lá, esse é o relato deles, que a equipe de segurança do Tarcísio é que atirou contra as pessoas que estavam lá em Paraisópolis. Então, mas acho que respondi a pergunta quando disse sobre o rapaz. Ele era um rapaz que foi casado, tem a ex-mulher dele, vai cuidar de 3 crianças agora, não tem pai, e tem ele estava casado agora, de novo, ele estava morando com uma outra mulher, e essa mulher também ficou sozinha, não tinha filho com ela. Toda a família o pai veio de Pernambuco, mas eles são nascidos lá na comunidade, são nascidos em Paraisópolis. O irmão, ele faz dog walker, né? Então ele tem clientes ali no Morumbi, pessoas ricas ali que têm cachorro, é ele que cuida dos cachorros, leva para passear, e são pessoas trabalhadoras, tá? Pessoas